passar a oportunidade ao Dr. Chet. Saúde a todos, na paz eterna de nosso Senhor Jesus. Amém. Eu descobri esta manhã que aqueles livros publicados por meu genro Edmilson Bezerra estavam com preço integral. Agora eu vou ter que chorar, porque alguns pagaram demais ontem. Realmente era para dar 40% de desconto. Se os irmãos voltarem e pedir de volta a diferença, que Deus os abençoe. Agora, se deixar, vão ter que dar para alguém que precisa mesmo. Graças a Deus. Eu quero mencionar 2 ou 3 livrinhos aqui que vão ser ajuda. Por que os irmãos devem adquirir um livro e ler esse livro? É a mesma razão que os irmãos vieram aqui esta manhã. Porque, se não, imagine que você ficasse em casa. Você vai ser, até daqui a 10 anos, 20 anos, a mesma pessoa que você é, a não ser 2 coisas: o livro que você leu, a pessoa com que você teve contato, pessoa nova. Senão, tudo igual. Por que pessoas não mudam? Porque não escutam ideias novas, bíblicas, ou porque não leem. Nossa cabeça é como uma roda que vai girando, não pega nada novo. Até um dia Deus nos coloca em contato com novas ideias para nós crescermos mais um pouco. Por que Deus nos deixou na terra? Porque eu não morri quando era criança e aceitei a Jesus com 4 anos. Porque eu não morria nessa altura? Porque Ele queria que eu crescesse e naturalmente que a gente servisse um pouco a um grande, maravilhoso Senhor. Quero mencionar esse livro chamado Missões, Vale a Pena Investir. Muita gente acha que não vale a pena investir. Paulo achava que valia. Então são mensagens baseadas em 2 Coríntios capítulo 2, vamos falar sobre isso agora. 2 Coríntios capítulo 2 a 6. Se os irmãos quiserem, eu acho que não fica mais do que 5, 6 reais, levar esse livro e ler esse livro e emprestar para outra pessoa, com certeza seu galardão no céu vai ser maior. Ouvindo a Deus, isso é para pessoas que pensam, tipo Arivaldo Ramos, pensador. Esse livro tem alguns dos grandes pensadores evangélicos do mundo hoje. Os irmãos podem ler a lista aqui embaixo. Conheço alguns de nome, por exemplo, o Eugene Peterson, escreveu um dos capítulos, o do James Houston, era geógrafo lá no Oxford. Alguns têm crianças que não louvam a Deus. Por que não ajudar eles a brincar para aprender a louvar a Deus de verdade, como nós ouvimos agora cantando? E 52 maneiras, uma para cada semana, ensinar crianças a amar missões e talvez um dia sair para servir nosso Senhor e Salvador. Aí acaba a sessão de propaganda, agora vamos para a palavra. Já não é mais propaganda. Abrem suas Bíblias, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 2. Ontem deveríamos ter percebido que missões é um caso de 2 montes, 2 palavras-chave. Uma delas, a autoridade absoluta de Jesus. Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. E o segundo monte das oliveiras: receberão poder ao descer sobre vós,
o Espírito Santo. Tentar levar à frente essa última tarefa que Jesus deu para seus discípulos, sem a autoridade dele e sem o poder do Espírito Santo, já fatalmente vai terminar no fracasso. Igreja fechada, esforço que não deu em nada, e a gente voltar para casa derrotado. Então nós queremos ler nesta manhã um texto tremendo, 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte para a morte, e para aqueles fragrância de vida para a vida. Mas quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos pregadores, Paulo está falando de pregadores, versículo 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Como o Pai me enviou a mim, eu os envio. A esperança dessa quarta conferência é que Deus separe um Paulo, Saulo de Tarso, um Barnabé, da igreja assembleana de Franca, e diga: venha fazer obra, para que eu tenha lhes preparado. Vamos orar, pedindo que Deus abençoe a sua palavra, porque se não abençoar, seria melhor ter ficado em casa. Mas se Ele abençoar, pode haver mudanças em nossas almas nesta manhã. Rogamos-te, Senhor, em nome do Teu Filho amado, que ninguém saia deste recinto sem ter ouvido uma voz viva do Deus único, todo-poderoso e soberano Senhor. Ó Deus, explica para nós a Tua palavra, grave ela em nossos corações, dá-nos conceitos mais profundos desta responsabilidade missionária de levar Tua palavra salvadora ao mundo inteiro. Oh Deus, rogamos para cada irmão e irmã que chegou a este lugar, talvez sem saber muito bem porquê nesta manhã, talvez porque não tinha outra coisa marcada. Oh Deus, rogamos que Teu propósito para a chegada dessa pessoa seja alcançada, esse propósito maravilhoso que Tu tens para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. No ano 313 depois de Cristo, Constantino declarou a religião cristã lícita. Durante quase 200 anos, o cristianismo era ilícito.
mais de 200 anos, em que matar um cristão era exaltar o Estado, o Império. Em 410, Roma caiu, e com a queda de Roma, o vácuo foi tomado pela igreja, e começa aquele longo período da história, Idade Média, que é conhecida como Idade do Império Santo Romano. Brasil é sequela desse Santo Império, que começou em 410, durante a vida de Santo Agostinho. E os irmãos que estão aqui, que já eram católicos, que vieram de famílias católicas, como a minha família há 350 anos atrás, já saiu da Inglaterra, fugindo da perseguição. Essa influência está em todo lugar, nessa matriz aqui, continuação desse Santo Império Romano. Em 1522, Lutero declarou que os seus escritos, sua nova compreensão da Bíblia, justificação pela fé, salvação unicamente em Cristo, que neste fundamento eu me fixo, mesmo que custe a minha vida. E Martim Lutero esperava ser morto. Ele estava desafiando o próprio imperador desse Santo Império, juntamente com o Papa, que estavam juntos, com mãos dadas. E Deus usou um governador de uma província alemã para proteger, fugindo daquele recinto em Worms, e para o castelo onde ele traduziu a Bíblia para o alemão. E essa tradução já começa uma série de traduções: inglês, português, espanhol, alemão, e assim nós temos podido ler este livro. Mas sabia que era crime, até essa altura, traduzir a Bíblia por uma língua compreendida? Só latim, porque dessa maneira podia estrangular qualquer tentativa de liberar a igreja. E de lá para cá, Deus tem abençoado com milhões e milhões e milhões de pessoas chegando a conhecer a Jesus pessoalmente, em vez de ser apenas membros batizados de uma igreja romana. Nós estamos aqui como filhos da Reforma. Nós somos aqui como descendentes daqueles pioneiros que deram seu sangue, que foram queimados na estaca, como Savonarola, como Jan Hus, como Tyndale e tantos outros que um dia vamos conhecer na glória. A minha pergunta nesta manhã é: que tipo de triunfo Paulo queria comunicar quando ele diz em versículo 14: graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Há muitas igrejas evangélicas brasileiras que vão explicar esse texto, que ser conduzido em triunfo significa ter todas as suas orações respondidas, orações em favor de um salário melhor, orações respondidas para aqueles que não têm filho, de Deus dar um filho.
Para aqueles que têm um filho desviado, que Deus trouxe esse filho de volta para a igreja. Para aqueles que estão com doença terrível como câncer, que Deus faça o milagre e cure essa pessoa. Ser conduzido em triunfo sempre significa que a gente anda sempre por cima de todos os problemas que o mundano passa, e nós temos a maravilhosa vitória de Cristo. Só que Paulo não estava pensando desse jeito. Paulo não estava pensando desse jeito. Paulo mesmo perdeu a cabeça. Parecia uma derrota tremenda lá fora dos muros de Roma, no ano 67, provavelmente. Eu fui lá para olhar para aquele lugar e relembrar o que tinha acontecido tantos anos antes, mais ou menos 1900 anos antes. Eu fui lá em 62, melhor, 54, para ver esse local, onde a cabeça de Paulo, que escreveu estas maravilhosas palavras, rolou no chão. Amados irmãos, eu quero tentar explicar o que Paulo não queria dizer com essa frase. Graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. E, através de Cristo, exala em todo lugar a fragrância, aroma do seu conhecimento. Primeiro, ser conduzido em triunfo não quer dizer, nem podia quer dizer, que a gente não enfrenta perigo nenhum. Que acidente não pega crente. Avião que bate num prédio e explode e queima até nem restar vestígios que quem era que foi queimado, que nunca é crente. Meu irmão, não é verdade? Nesse voo, soube ontem que morreu também um pastor, e foi diretamente para a presença de Deus. Não chorem, meus irmãos, porque segundo o apóstolo, morrer é lucro. A morte perdeu sua vitória, portanto, não imagine que ser conduzido em triunfo significa não ter que enfrentar perigo nenhum. Em capítulo 1 de 2 Coríntios, olhem para a sua Bíblia, por favor, um instante, versículo 8 e 9. De 2 Coríntios 1, 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Meus irmãos, Paulo foi condenado à morte. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Que quer dizer ser conduzido sempre em triunfo? Enfrentar a morte, queridos irmãos, sem medo, confiante. Como a dona Patrícia, minha esposa, quando entraram 2 jovens com revólver, dedo no gatinho, e ela falar calmamente: o que é que vocês querem? Essa vida que vocês escolheram não é uma vida boa, não vai dar certo. E falar de Cristo para eles. Irmãos, ser conduzido em triunfo não quer dizer que a gente nunca vai ter que enfrentar perigo, que sempre vai escapar a acidentes, que nunca vai ficar doente, e nunca vai cair num leito de hospital e ouvir o médico dizer: infelizmente
não há nada que podemos fazer. E você possa dizer: glória a Deus, minha vida pertence ao soberano Senhor da glória. Ser conduzido em triunfo não quer dizer, notem bem, sublinhe a palavra não. Não quer dizer que você vai ser sempre bem respeitado, que você vai ser adulado, você vai ser adorado, você vai ser, todo mundo vai olhar para você, levantar você sobre um grande pedestal. De jeito nenhum. O apóstolo Paulo era o lixo da terra, escória. A palavra significa simplesmente lixo. Vocês são ricos, nós pobres. Vocês comem bem, nós não. Nós, os apóstolos, capítulo 6 deste mesmo livro, Deus, nós, colocou os apóstolos em último lugar. Para quê? Para que eles sejam mais confiantes em Deus do que os outros. Escuta no primeiro capítulo que Paulo fala sobre a igreja de Corinto. Imagina aquela igreja tão abençoada. Paulo ficou entre eles 1 ano e 8 meses. 1 ano e 6 meses, desculpe, 18 meses ao todo. E depois dele pastorear aquela igreja, que ele mesmo fundou, com milagres de muitas conversões, a própria igreja, pelo menos alguns irmãos da igreja, diz que Paulo fala levianamente. Quando eu planejei ir até Corinto, versículo 17, primeiro capítulo, quando eu planejei isso, serei que eu fiz levianamente? Será que eu faço meus planos de modo mundano? Isto é, como tantos mundanos, eu vou pagar tal dia, a gente vê na conta, não pagou. Paulo disse: será que eu falo assim? Será que eu prometo e não cumpro? Vocês dizem isso, mas vocês não entendem. A minha vida é sempre sim no Senhor Jesus. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E mesmo que vocês me acusem de ser mentiroso, eu afirmo que eu não sou. A minha vida depende inteiramente do Senhor. E se eu não cheguei em Corinto como vocês esperavam, é porque Deus teve outros planos. Às vezes, os mais santos homens de Deus são acusados dos mais horríveis pecados, porque a gente não sabe que Deus sabe. Foi o caso de Paulo. Tem um versículo meio estranho em 2 Coríntios 10, 10. Olha um instante da maneira que os coríntios falavam de Paulo. 2 Coríntios 10, 10. Imagina ser pastor de uma igreja dessa. Aqui está a palavra dos coríntios a respeito de Paulo. 2 Coríntios 10, 10. Alguns, não todos, graças a Deus não eram todos. As cartas dele, Paulo, são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. A sua palavra é desprezível. Os irmãos sabem de uma coisa? Que se Paulo estivesse vivo hoje, ele não seria convidado a falar para os irmãos aqui. Porque a palavra dele é desprezível, pelo menos segundo os coríntios. Convidar Paulo a falar? Ele fala ruim demais. Que coisa. Eu queria ouvir o apóstolo Paulo mais de qualquer pessoa. E os coríntios dizem, a palavra dele é desprezível.
não presta para nada. Gravar uma mensagem de Paulo? Meu irmão, eu gravaria primeiro o latir do meu cachorro. A palavra de Paulo é desprezível. Ser conduzido em triunfo, meus irmãos, não quer dizer de maneira nenhuma que você está sempre sorrindo, sempre dizendo glória a Deus, com esse sorriso de uma orelha até outra, feliz toda a vida. Não, meus irmãos, Paulo chorava. Leia comigo o capítulo 2 e versículo 4. Pois eu lhes escrevi essa segunda carta, que nós perdemos, não temos essa carta no Novo Testamento, é chamada Carta Triste. Eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Paulo amava aqueles coríntios tanto como se fossem filhos próprios. E tal como um casal que veio falar comigo uma vez em Sumaré, desse mesmo estado de São Paulo, e com as lágrimas correndo no rosto, meu filho virou traficante de drogas e vai ser morto, com certeza não vai escapar, se Deus não transformar a sua vida. Eles olhavam para mim com essas lágrimas e olhos vermelhos. E eu percebi que Paulo sentia a mesma coisa pelos coríntios. Ser sempre conduzido em triunfo não quer dizer que você nunca vai chorar, que você vai ser sempre com aquele coração saltando de alegria. Não, tem momentos, meus irmãos, complicados e difíceis e tristes, angustiantes. Tem momentos que a gente gostaria de escapar de todo jeito. E Deus diz: não, meu filho, você vai ficar mesmo passando tudo isso. Eu não entendo quem diz pare de sofrer, como se sofrimento não tivesse nenhuma vantagem. Tem um livro atrás, naquela mesa, chamado Sorriso Escondido de Deus. Infelizmente só tem um exemplar. Os irmãos querem saber que tem gente que ama a Deus demais e chora muito, porque eles perceberam que Deus não estava zangado com eles de forma alguma, mas que estava sorrindo atrás das nuvens das suas angústias e tristezas. Graças, porém, a Deus não quer dizer de maneira nenhuma que nós nunca vamos ficar tristes. Ser conduzido em triunfo, queridos irmãos, nunca quer dizer que você vai passar toda a vida sem ninguém falar mal de você. Nós descobrimos que quando Paulo fez sua segunda visita a Corinto, alguém da igreja se levantou e desafiou Paulo diretamente. É como quem desafia seu próprio pai. E Paulo exigiu a disciplina daquele irmão. E quando ele foi disciplinado, ele se humilhou, voltou para trás. A igreja convidou ele a voltar para a igreja. E ele foi perdoado. E Paulo diz: eu também perdoo. Eu não guardo mágoa no meu coração, diz o apóstolo Paulo. Deixa-me ler o que ele diz, capítulo 2. Portanto, eu os recomendo que reafirmem o amor que têm por ele, esse homem que fez um erro tão terrível. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Ah, meus irmãos, tem gente que a gente tem que perdoar mesmo, que nos tratou tão mal,
e que se fôssemos mundanos, teríamos uma mágoa para o resto da vida. E como eu ouvi até um crente dizer, eu nunca perdoo essa pessoa. Crente nunca pode falar isso. A palavra de Deus diz, se eu preciso do perdão de Deus, se eu preciso perdoar as pessoas que pisaram no meu dedão. Finalmente, número 5, ser conduzido em triunfo não quer dizer que a gente sempre fica no mar de rosas emocional. Não quer dizer que suas emoções nunca vão ficar desequilibradas. Eu noto uma coisa aqui no versículos 12 a 14 do capítulo 2, o mesmo contexto em que Paulo diz, graças a Deus, porém que sempre nos conduz em Cristo em triunfo. Quando eu cheguei em Troade, lembra daquele lugar com cavalo de soldados? Foi esta cidade. Quando Paulo chegou lá para pregar o Evangelho de Cristo, lá no norte da Turquia hoje, noroeste, vi que o Senhor me havia aberto uma porta, lugar para pregar, pessoas que queriam ouvir. Ainda assim não tive sossego meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Eu tenho grandes dificuldades em entender que Paulo pudesse ter virado as costas e deixado uma grande porta aberta para pregar o Evangelho e ele ir embora para encontrar-se com Tito, porque Tito tinha notícias de Corinto. Ele amava a sua família em Cristo, até mais do que ele amava os perdidos de Troade. Uma grande porta aberta, e Paulo vira as costas. Por quê? Porque ele não tinha condições emocionais para pregar em Troade. Pelo menos não nessa viagem. Agora vamos lá para o positivo. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo, em Cristo, e em todo lugar exala a fragrância do seu conhecimento. Amados irmãos, esta palavra, triunfo, grego, triumbeuem, não sei se dá para pegar essa palavra, porque é uma palavra tremendamente significativa. Veio através do grego, veio para o português, do latim, veio para o grego do latim, e significava o que o imperador fazia para homenagear um dos seus generais vitoriosos lá na fronteira dos países ainda não conquistados, nos Iraques do Império Romano. Quando o inimigo perdeu 5.000 homens ou mais, quando o império foi acrescentado por uma nova terra e apaziguada aquela terra, o general e seu exército foram convidados para Roma para uma parada militar de homenagem a esse general. Meus irmãos, Paulo pegou essa palavra, que ele usa apenas 2 vezes, só aparece 2 vezes no Novo Testamento inteiro. Primeira vez aqui em Coríntios, a segunda vez em Colossenses 2,15, onde diz que Jesus triunfou sobre os poderes satânicos. Graças a Deus, porém, que em todo lugar nos conduz em triunfo, já que o demônio foi derrotado na cruz. Meus irmãos, aparentemente há muita derrota de igrejas
indivíduos, mas deixe-me afirmar, absolutamente baseado em 2 Coríntios 2,14, que Deus nunca é derrotado. Ele é poderoso demais para ser derrotado. E se eu sou servo do meu Senhor, eu posso confiantemente fazer parte dessa maravilhosa parada militar de nosso Senhor Jesus Cristo. A maneira que foi conduzida aquele procissão de homenagem, primeiramente tem uma fileira de políticos, trompetistas, para chamar toda a população de Roma, quase 1 milhão de habitantes, fica ao lado da avenida, talvez a Via Ápia, por exemplo, com caminho livre para chegar políticos, trompetistas, sacerdotes, queimando incenso. Dá para ver exalando aquele aroma desse incenso por todo lado. E lá no palco está o imperador, batendo palmas, olhando para o seu general que ele quer exaltar. E aí vai passando fileiras que apertariam nossos corações. Fileiras e fileiras e fileiras de gente amarrada, escravos, prisioneiros daquela terra conquistada, que vão ser vendidos no mercado de escravos ali em Roma. Quando Paulo diz, graças porém a Deus que sempre nos conduz triunfo, ele não diz se ele faz parte dessa fileira de escravos, porque ele diz, eu sou escravo de Cristo. Vocês podem ler isso claramente em vários textos, especialmente Filipenses 1, versículo 1. Paulo, escravo doulos de Cristo. Depois de passar essas centenas, se não milhares de escravos futuros, que vão ser vendidos, aparece cavalos puxando um carro e o homem orgulhoso, o general que teve a sua vitória, junto com sua família, acenando para essa multidão de gente, sorrindo, orgulhoso, a vitória foi dele. E após a passagem daquele general, vem o exército, uns mancando, outros com cicatrizes, olho furado, alguns sem orelha. Meus irmãos, guerra mão a mão era terrível. E eu creio que Paulo estava entre os soldados de Jesus. Guerreiro de Cristo, mas sorrindo, porque vitorioso. Graças, porém, a Deus, que em todas aquelas derrotas pessoais, somos conduzidos em Cristo vitoriosamente, em triunfo, de maneira que em toda parte se exala o cheiro de Cristo. Toda parte, meus irmãos, no mundo inteiro. Os irmãos têm uma ideia? Quantas pessoas vão chegar a Cristo hoje? Esse dia 21 de julho de 2007. Os irmãos têm uma ideia? Mais de 70 mil novos crentes arrebanhados por causa do cheiro do conhecimento de Cristo. Os que estão sendo salvos
de vida para vida, cheiro de vida para vida. Porque há pessoas, talvez desta igreja, eu sei que essa igreja tem alguns missionários que estão pregando esse evangelho em outras partes do mundo. Meus irmãos, quando eu penso como era Bolívia, quando meus pais chegaram lá em 1923, onde eu nasci, em 1929, queridos irmãos, havia 10 índios quechuas ou menos em todo o país, crentes. Hoje, pela graça de Deus e pelo cheiro bom de Cristo, há milhares de quechuas. Dificilmente vai encontrar um daqueles chamados ranchos que não tem nenhum crente, por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Há 100 anos atrás, a Assembleia de Deus era desconhecida no Brasil, totalmente desconhecida. 1910 e 11 aparecem 2 servos do Senhor, Gustav Wingren e Daniel Berg. Quero abraçar aqueles irmãos. Quando o Espírito falou para eles, vá para Belém, Pará, não sabia nem onde era Pará, nem onde estava Belém, mas descobriram um mapa que era o Brasil. E esse cheiro daqueles irmãos, cheiro de Cristo, que eles trouxeram para cá, está cheirando aqui esta manhã. E em toda a cidade franca, nas mais de 40 congregações desta igreja. Meus irmãos, Deus tem feito grandes coisas. E nós podemos dizer, mesmo que a minha vida vá muito mal, que na presença de Deus, nós todos estamos sendo conduzidos em triunfo em Cristo. Por quê? Porque lá na cruz, Jesus venceu o diabo e a morte e o pecado e a carne e toda derrota, e nos deu o privilégio de andar triunfantemente até sermos arrebatados para o encontro com Cristo nos ares. Há um lado sombrio nesse texto. Olhem de novo o que diz esse texto. O texto diz: nós somos o cheiro de Cristo para Deus, cheiro de sacrifício, porque essa ideia de aroma é aroma de um corpo de animal sendo queimado lá em Jerusalém. E esse queimar cria um cheiro semelhante a churrasco. E esse cheiro chegando, queridos irmãos, nas narinas de Deus, é aceitável a Ele. Ele aceita esse cheiro de sacrifício. Para alguns, traz vida. Eles querem comer no banquete de Deus, nas bodas do Cordeiro, mas tem outros que odeiam esse cheiro. E diz que esse cheiro é o mesmo de um defunto que não foi embalsamado, que não tem nenhuma especiaria. É um corpo decaindo, decompondo-se. Faz um cheiro que só urubu gosta. Cheiro de morte para morte. Queridos irmãos, amados irmãos, meu tempo acabou, mas essa palavra continua. Está na Bíblia. E a última frase
quem é capacitado para tanto, isto é, fazer com que aquele cheiro chegue a um novo lugar. Esta reunião aqui para missões. Para que tenha alguém aqui esta manhã que diz: eu vou levar esse evangelho do sacrifício de Cristo, de sua vitória na cruz, eu vou levar para onde Cristo não é conhecido. Anteontem, à noite, Dona Ana Maria Costa, de Brasília, Lago Norte, falou para nós do trabalho que a MID tem conseguido em Guiné-Bissau. Pessoas que nunca em toda a sua vida ouviram falar de Jesus, estão chegando a Ele. Por quê? Porque tem pessoas tão simples como qualquer de nós, tão simples como Pedro, pescador, e vários dos outros discípulos, homens simples, levaram boas novas para o mundo inteiro. E deram suas vidas, meus irmãos, para que este evangelho tenha um bom cheiro de Cristo para Deus e para a sua eterna glória. Eu quero terminar contando a história do meu colega de escola. O nome dele era Jaime, em inglês Jim Elliott, classe de 50, Wheaton College. Eu comecei a classe de 50, terminei em 49, e Deus me deu o privilégio de conhecer aquele lutador, porque ele lutava, luta livre, para quê? Para um dia ser missionário. Junto com 4 outros colegas, inclusive presidente de nossa classe, o Jim Elliott, Ed McCulley, Roger Woodarian e Peter Fleming, e Nate Saint, o piloto daquele teco-teco, passaram por cima das árvores do Amazônia, no país do Equador, e encontraram aquela tribo selvagem que nunca tinha ouvido falar uma só palavra a respeito de Cristo. Eles passam uma corda daquele teco-teco com brinquedos, coisas que chamam a atenção de índios selvagens, e eles sorriam. Fizeram essa viagem várias vezes, e um dia eles decidiram, sem arma nenhuma, descer na praia do rio Curaray, fazer uma chopana numa árvore, e a última palavra que suas esposas ouviram pela rádio foi: eles estão chegando. Todos foram mortos no dia de janeiro de 56. A palavra que o Jim Elliott falou para nós é que não é tolo, não é estúpido aquele que larga o que ele não pode segurar, para pegar firme naquilo que ele não pode perder. E quero deixar essa palavra com os irmãos esta manhã. E se Deus chamar alguém aqui, neste auditório, que quer largar sua vida para Cristo, entrar num lugar bem perigoso mesmo, e tem lugares nesse mundo onde cristãos são odiados, onde a pessoa não tem mínimo interesse em ouvir o Evangelho, mas graças a Deus que o Espírito Santo pode mudar tudo isso. Se você for e largar o que não pode segurar, para pegar firme na vida eterna. Senhor, toque algumas vidas nesta manhã. Faz com que eles tenham uma
conceito claro de que ser conduzido em triunfo não quer dizer que nunca vai enfrentar mais de um problema. Vamos viver uma vida de anjo aqui na terra, imunes a doenças, acidentes, tudo que há de ruim. Tu sabes, Senhor, que não será assim. Mas julgamos que, como aconteceu com meu colega de classe, que eles entendam que não é tolo quem larga o que ele não pode segurar. A vida vai embora mesmo querendo ou não querendo. Mas pela graça de Deus, podemos pegar algo firme que não dá para perder. Oh Deus, convence jovens aqui dessa verdade. Em nome de Jesus. Amém.